Graças a Paz, queridos. Eu sou o pastor Ednei Santos e estou aqui agora na quarta lição que nós estamos estudando a base da nossa fé. Olha, eu já quero te lembrar para baixar essa aula em PDF, fazer os exercícios para que no final você possa receber o seu certificado. Tem sido um tempo de crescimento aqui. Eu sei, a gente gosta da EBD, todo mundo juntinho na sala de aula, assistindo, tirando dúvidas. Claro que não é da forma que a gente queria mesmo, mas é a forma que Deus está permitindo. Com certeza, Deus tem falado ao seu coração nesses domingos de manhã, através dessas aulas tão abençoadoras. Mas vamos lá. A aula de hoje, a lição 4, tem por tema Jesus, Deus na Terra. Hoje nós vamos evidenciar que Jesus, ele não é só o que para algumas religiões um espírito iluminado, ou para outros um grande profeta. Jesus era, é e sempre será o Filho do Deus vivo. Ele era Deus na terra, ele foi o Deus encarnado, ele foi o Verbo que se fez carne. É sobre isso que nós vamos estar conversando nos próximos minutos. O Antigo Testamento já havia uma promessa que Deus enviaria o Salvador, o seu eterno Filho. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento, o que nós chamamos de profeta messiânico, onde quase em toda ou boa parte da sua literatura apontava para Cristo, foi o profeta Isaías. Um dos textos mais emblemáticos é quando em Isaías capítulo 9, versículo 6, ele profetizou: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23, a palavra do Senhor disse: tudo isso aconteceu para que se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem conceberá, ficará grávida, e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, o que lá atrás Isaías profetiza, acontece em Jesus, na pessoa de Jesus. O que nós queremos aqui, já começando nessa aula, deixando bem claro, é que o advento de Cristo, as particularidades, elas aconteceram em resposta às profecias que existiam no Antigo Testamento. Quando o anjo Gabriel aparece, por exemplo, a Maria, ele diz: ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo, do Deus Altíssimo, a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado Santo e Filho de Deus. Então veja só, o que no Antigo Testamento falava sobre o Emanuel, que significa Deus conosco, aconteceu exatamente quando os céus se rasgam e o Filho do Deus vivo, Jesus, ele vem, nasce como havia sido profetizado, de uma virgem. E isso revela já aí a divindade de Cristo. Os anjos também testemunharam a respeito disso. Em Lucas capítulo 2, versículo 11 diz: hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova: vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. Então, essas palavras dos anjos, por exemplo, também evidenciam que a vinda de Jesus não era a vinda de só um grande homem, como foi Moisés, por exemplo, porque Moisés foi um
tipo de libertador. Ele libertou o povo do Egito, levando para a terra prometida Canaã, embora ele não tenha entrado, e quem conduziu foi Josué, o povo, à terra prometida. Mas Jesus, ele não vem numa equiparação a Moisés. O texto em Lucas 2,11, por exemplo, chama de Messias e diz que vai ser diferente. Ele não era um grande, ele não viria como um grande estadista, como um líder. Ele seria o próprio Deus encarnado. João Batista, por exemplo, quando ele olha para Jesus, isso é registrado em João 1:29, parte B, ele aponta para Jesus e diz: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esses textos que eu estou passando para vocês, são textos que comprovam a divindade de Cristo. Que Jesus, entendam, como homem qualquer, como um líder de uma religião que viria a se formar, por exemplo, ele não poderia tirar o pecado do mundo. Ele era diferente. João continuou dizendo em João 1, agora no versículo 32 ao 34. E aqui é uma comprovação bem explícita de quem Cristo era de verdade. Eu vi o Espírito do céu descer como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é Filho de Deus. Pensa comigo, próximos segundos. João, ele era filho de Zacarias, e ele era filho de um profeta, de um sacerdote. Mas ele recebeu a missão de pregar no deserto. E Deus tinha dito a João Batista o seguinte: olha, aquele que você ver o Espírito Santo pairar sobre ele como uma pomba, este é o meu filho. Quando João vai dizer isso aqui, é porque ele exatamente está dizendo assim: olha, ele é o Cordeiro de Deus, porque foi sobre ele que eu vi o que Deus tinha me avisado que ia acontecer. Por que nós estamos aqui enfatizando? Porque nós estamos gastando o tempo de uma lição para falar sobre a divindade de Cristo. Porque este é exatamente o grande problema de muitos que tiraram Jesus da sua classificação bíblica de quem ele é de verdade e humanizaram demais. Trouxeram ele para uma outra esfera e daí surgiram grandes heresias. Se você não compreender a humilhação de Cristo de verdade, como Cristo ele se despiu da sua glória para se tornar um homem, para salvar-nos dos nossos pecados, nós vamos cair numa má interpretação. Nós nunca vamos entender Cristo como ele é de verdade. As maiores heresias surgem exatamente através da não compreensão de quem Jesus é. Para muitos, como eu disse no início da aula, ele é um espírito evoluído. Para outros, ele é só um profeta. Mas para nós que cremos nas Escrituras, ele era o Filho de Deus. Jesus, ele foi aquele que criou, e ele não só criou todas as coisas, isso também evidencia que ele não é, Jesus era um anjo, o anjo mais poderoso. Não. O poder criativo, criador, estava em Cristo, em Jesus, e foi ele que fez todas as coisas. O autor aos Hebreus, ele vai, através da revelação do Espírito Santo, trazer essa verdade para nós. Hebreus, capítulo 1, versículo 2, parte B, e 3, parte A. O autor aos Hebreus disse: e foi por meio dele, está falando de Jesus, que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus.
e é a perfeita semelhança do próprio Deus. E Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. A verdade é que todo o capítulo 1 do livro aos Hebreus, ele fala da divindade de Cristo. Ele é o Criador, Ele criou os céus, a terra, tudo, e Ele mantém. Eu estava assistindo um programa recente sobre o cosmos, e dizendo assim, olha, se o Sol estivesse um pouco mais perto ou um pouco mais longe, não haveria vida na Terra. Bem, aí prova o governo e como Cristo, Ele sustenta e mantém, ao meu ver, toda a criação. Jesus, Ele se humilhou, mas nessa humilhação Ele não deixou de ser divino, mas Ele abriu mão da sua glória para nos salvar. Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8, a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, falando à igreja de Filipos, disse, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus, pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Nós falamos até agora como Cristo, Ele criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. Ele, quando João Batista ouviu, disse que Ele era o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Ele disse que Ele era, quando viu o Espírito Santo descer como um pomba sobre Ele, aquilo testemunhava que Ele era Filho de Deus. Mas o texto aqui, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo, que Ele despiu-se dessa glória, porque Ele tinha um objetivo, que era nos salvar. Essa humanidade que Cristo absorveu foi para ir à cruz e morrer pelos nossos pecados. Após a ressurreição, Jesus foi recebido pelo Pai e foi glorificado e foi-lhe restaurado a glória que eles tinham desde antes da fundação do mundo. Filipenses capítulo 2 ainda, versículo do 9 a 11. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais poderoso de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas, preste bem atenção agora, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Teve um certo momento em que Jesus, ele pega dos 10, ele tira 3, Pedro, Tiago e João, e leva eles a um alto monte. Lá, ele se transfigura diante deles. As suas vestes ficam resplandecentes. E aparece Moisés e Elias para conversar com Jesus e falando da morte, falando de como seria a crucificação. Naquele momento, Pedro, estarrecido por aquela visão, imaginem você ver na sua frente 2 grandes personagens do Antigo Testamento, como Moisés e Elias. Aquilo fez Pedro soltar uma pérola. Ele disse, Senhor, quer que façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias? O texto vai dizer, Pedro não sabia o que estava falando, porque sem querer, talvez de forma subjetiva, ele interpretou aquela tríade no mesmo patamar, Moisés, Elias e Jesus. Ele foi interrompido, Pedro, onde uma voz do céu disse assim, este é o meu filho amado, é nele que me comprazo, a ele ouvi. Isso mostra a Pedro, e ficou escrito para chegar até nós, que Jesus, ele não era como Moisés ou Elias, ele não era como foi o Davi, ele era diferente, ele era o próprio Deus que veio para nos salvar.
Essa aula de hoje, ela quer exatamente evidenciar e excluir a possibilidade de uma interpretação, de uma equiparação de Jesus a qualquer homem que andou por essa terra. Após a sua morte, ele foi elevado ao céu e recebeu de Deus a glória que eles tinham desde o início e a honra por ele ter completado a sua missão. Jesus é diferente de Moisés, como eu disse, de João, de Pedro e até mesmo da sua própria mãe Maria. Jesus é divino, ele se tornou homem. Estes outros foram somente humanos. Colocá-los como mediadores é divinizá-los, e isto só cabe a Jesus. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual sejamos salvos, só em Jesus. Por ser Deus, Jesus era o único qualificado a nos salvar. Mateus 9,6 diz: pois vou mostrar a vocês que eu, Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-te, pegue a tua cama e vá para casa. Este momento, este exemplo que nós estamos dando aqui, ele é emblemático. Por quê? Porque ao chegar aquele paralítico para Jesus, e em vez de Jesus já imediatamente fazer a cura, não. Jesus viu primeiro a restauração da vida espiritual daquele homem. E como a devoção dele ter buscado a Jesus, Jesus então, antes de satisfazer a necessidade humana que aquele rapaz tinha, Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Logo foi uma euforia: quem é você para perdoar pecado? E Jesus diz assim: vocês precisam de uma evidência física, explícita, de que eu sou o Filho de Deus, que eu posso perdoar pecado? Então, aí entra esse texto: pois eu vou mostrar a vocês que eu, Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecado. Aí ele olha para o paralítico e diz: levante, pega a cama e vá. E é exatamente isso que acontece. Em Atos capítulo 4, versículo 12, o texto diz: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Esse texto eu também já tinha citado. Então, a salvação está em Cristo. A salvação não está numa religião, não está numa denominação. Está na pessoa de Cristo, de Jesus Cristo. No breve catecismo diz: quem é o redentor dos escolhidos de Deus? É a pergunta. O único redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem. E assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas, em uma só pessoa, para sempre. Eu queria citar aqui o que falou Russell de Long a respeito de um grande homem do passado, Alexandre Magno, rei da Macedônia. Ele viveu cerca de 3 séculos e meio antes de Jesus. Conquistou o mundo, criando um império colossal. Alexandre morreu na Babilônia, cercado de pompa e esplendor. Jesus morreu no Calvário, apupado pela execração e ignomínia das turbas humanas. Alexandre conquistou todos os tronos. Jesus conquistou todos os túmulos. Alexandre escravizou incontáveis seres humanos. Jesus a todos libertou. Alexandre fez história. Jesus a transformou. Jesus, ele não foi um homem qualquer. Ele foi o Deus que se fez um homem. Por que é importante insistirmos na divindade de Jesus? Porque Satanás procurou confundir, apresentando outros. Perdoe minha sinceridade, mas eu preciso dizê-lo. Buda, Maomé, Maitreya da Nova Era,
Jesus é apresentado como mais uma, para muitos, opção entre tantos. Eles também, aparentemente, representações diferentes do ser divino. Mas isso é mentira. Para muitos pensam, não, todo caminho se leva a Deus. Ah, não, olha, é só uma religião, eu tenho uma religião diferente e tal. A bem da verdade é que em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Uma vez, eu já tenho cerca de 20 anos que estou no ministério. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, se eu for para a igreja eu vou ser salvo? Eu disse: olha, a igreja é o melhor lugar do mundo, porque é a casa de Deus. A Bíblia diz que não devemos deixar-nos de congregar, como é costume de alguns. Na igreja, nós adoramos a Deus, nós juntamos, sabe, os nossos corações diante de Deus e adoramos Ele na beleza da sua santidade. Na igreja nós aprendemos, nós crescemos, nós somos ensinados. Como foi difícil passar por essa pandemia, 4 meses sem poder estar na igreja. Meu irmão, você, se ainda não voltou à igreja, volte correndo. A igreja é a casa de Deus. É muito bom estar na casa de Deus. Mas eu não pude dizer a ele que se ele fosse para a igreja ele seria salvo. Eu disse para ele que se ele estiver em Cristo, ele seria salvo. E estando em Cristo, ele não teria outro lugar para ir se não fosse para a igreja do Senhor. A igreja é consequência de um primeiro encontro, que é com a pessoa de Cristo. Cristo não foi como esses homens que citei, Maomé, Buda ou sei lá quem mais, ou como até os apóstolos, Pedro, Tiago, João. Não. Jesus era o Emanuel, o Deus conosco. E Ele precisa ser adorado como tal. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça de baixar o material em PDF, de fazer os exercícios. O material está todo no nosso site. Fazer os exercícios e para validar o seu certificado. Eu quero terminar essa aula fazendo uma oração. Vamos orar juntos? Senhor, eu quero te agradecer por Jesus. Porque se nós fomos salvos, se nós estamos, Senhor, no centro da Tua vontade, se nós cremos no Senhor, é porque Jesus veio, porque Ele morreu pelos nossos pecados, porque o Espírito Santo nos revelou Jesus, o Espírito Santo nos confrontou contra a nossa própria iniquidade, o Senhor também nos perdoou, e isso tudo foi possível na pessoa de Cristo, na pessoa do Senhor Jesus. Graças te damos pelo Espírito Santo, que tem nos revelado Jesus a cada dia, porque foi isso que Jesus disse: eu vou para o Pai, vou enviar outro Consolador, Ele vai me revelar a vocês, Ele vai iluminar o entendimento de vocês, falando a meu respeito, e é isso que tem acontecido conosco. Por isso somos gratos pelo Espírito Santo, gratos pela salvação, gratos porque fomos escolhidos pelo Senhor. Nos dá força a cada dia a permanecermos no centro da Tua vontade. Essa é a nossa oração, Pai Santo, e ela é feita no nome mais lindo desse mundo, no único nome poderoso que se nomeia entre os homens, no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente.